Salve Maria Santíssima, boa noite. São João de Ávila ele vai nos dar algumas orientações acerca da leitura espiritual. Os livros de espiritualidade que nos ajudam muito a crescer na fé, na esperança e na caridade, na paciência, na meditação sobre o nosso fim último. Primeiro, São João de Ávila vai falar que devemos escolher um bom livro, um local onde possamos nos recolher e, ao ler aquele livro, não devemos ser ansiosos, curiosos, mas ler com calma, não ler muitas horas, ler razoavelmente pouco e, repito, não ler como curiosos ou ansiosos, mas como alguém que vai degustando, degustando esse maná do céu, esse alimento celeste. Então a leitura espiritual, São João de Ávila vai nos apontar que é preciso deixar que essa leitura nos leve para Deus. Essa leitura não pode nos roubar de Deus, ela nos leva para Deus. Ela faz o nosso coração alçar um livre voo e não ficar preso nas letras daquela leitura e esquecer de Deus. Às vezes nós somos tentados a fazer uma leitura espiritual que nada tem de espiritual. A gente passa 2 horas lendo um livro, 3, e não tira proveito algum, porque não transforma aquela leitura, que é espiritual, em uma leitura meditativa, oracional, silenciosa, ordenada. Então, esses 3 cuidados. Eu diria 4. Não esquecer de Deus. Segundo, a leitura não pode nos fazer, ela não vai nos fazer esquecer de Deus. Segundo, não nos deixar ansiosos para ler cada vez mais, com a gula espiritual. Terceiro, não ler muitas coisas, que entra como similar ao segundo, a questão da gula, E o quarto ponto também que a gente deve colocar é parar com a ansiedade das novidades, que se assemelha também à questão da curiosidade, Então a leitura espiritual deve nos levar à reflexão, às lágrimas de arrependimento, sejam elas lágrimas no coração, lágrimas na alma, lágrimas nos olhos. De onde vierem as lágrimas serão bem-vindas, contanto que sejam sinceras. Então, a leitura espiritual, São João de Ávila vai falar que ela também nos deve colocar como intercessores dos outros. Vai nos fazer lembrar os nossos pecados, e daí nós vamos pedir perdão ao Senhor, reconhecer nossas falhas, os nossos defeitos, nossos pecados, fazendo esse exame de consciência, suplicar a misericórdia. Tudo isso dentro da leitura espiritual. O texto vai nos alimentar e também vai iluminar a nossa mente. E São João de Ávila fala o seguinte: nós devemos ouvir essa leitura espiritual como os próprios apóstolos e a multidão ouviam Jesus. Ou seja, com atenção, com amor. Aquele texto espiritual deve ser a voz de Cristo que ressoa na nossa alma. Então, tenhamos cuidado, porque muitas vezes nós podemos ler centenas de livros, e até bons livros, e não tirar proveito nenhum desses livros. Porque nós vamos lendo de uma forma equivocada, apressada, desordenada. Tipo, eu leio um parágrafo e aquilo me alimentou espiritualmente, me tocou. Não precisa eu ler 30, 40 parágrafos, não. Eu vou meditar e rezar com aquilo. Eu vou deixar que aquela luz que veio através daquela leitura espiritual, seja com a Bíblia, seja com um outro livro espiritual como Imitação de Cristo, Glória de Maria, qualquer um outro livro bom espiritualmente falando, Por isso também é bom pedir
Dicas aos amigos que conhecem melhor as leituras espirituais. Não é qualquer livro da igreja. É um livro com profundidade espiritual. Tá certo? Então fica essa dica, que não é minha, é de São João de Ávila, que primeiro nos faz querer parar para fazer isso com os bons livros. Segundo, pede que não tenhamos pressa. Terceiro, pede que não nos esqueçamos de Deus. Porque alguém pode ficar tão curioso ao ler um livro espiritual que ele começa a se fixar no livro e esquece daquele pelo qual o livro foi feito, foi escrito. Digamos, eu estou lendo Imitação de Cristo. Aí uma página que eu li, dentro daquela página ali teve uma frase que me tocou. Aí eu vou querer ler 30, 40 de uma vez páginas? Não. Isso vai atrapalhar muito. Isso dispersa. Isso, pelo contrário, no lugar de alimentar, vai dissuadir, vai dissolver a nossa alma em mera curiosidade, entre aspas, né? Então até as coisas boas precisam ser bem aplicadas, senão elas não vão ter muita serventia. Leitura espiritual, fica a dica aí para vocês. Um abraço.